tema dessa palavra é: silencie essas vozes. Silencie essas vozes. Que vozes? Você vai perder tudo. Você não vai conseguir. Você é uma derrotada. Você é um derrotado. Nada que você fizer vai dar certo. Você não vai conseguir. Você está esperando há tanto tempo. Não vai acontecer. Não tem jeito. As coisas vão piorar. Tudo vai complicar. Não tem mais jeito. É o fim. É o caos. A coisa vai apertar. Não tem mais jeito, seu filho. Não tem mais jeito, a sua filha. Não tem mais jeito, nada na sua casa vai se resolver. É o fim. É o caos. Acabou. Não tem jeito. Você não vai conseguir. Que voz você tem escutado? Quais são as vozes que têm chegado na sua mente e no seu coração? Quais são as vozes que você, sentado no seu sofá da sua casa, tem recebido? Quais são as vozes que chegam através do seu celular, do seu WhatsApp, do Twitter, as vozes que chegam através dos noticiários, as notícias que chegam, aquelas que te agradam, e você cria um pouco de esperança, e você fala: eu queria que isso acontecesse, mas de repente chega uma outra e fala: isso é fake news, isso não é verdade, isso não vai acontecer, e você começa a ficar desesperançado, desanimado, e eu te pergunto, qual voz que você tem escutado? Porque o Senhor me trouxe aqui esta noite para dizer para você que, em nome de Jesus, essas vozes vão ser silenciadas na sua vida. Você precisa silenciar essas vozes, porque esse tipo de vozes, ela vem para a nossa vida e muitas vezes você começa até a falar. E alguém já disse, e é verdade, sabia disso? As palavras têm poder. Tem gente que fica até com medo: não fala isso, menino, não fala isso, menina, que isso vai acontecer. E tem fundo de verdade, meu irmão, tem fundo de verdade. As palavras têm poder, só que a palavra tem todo o poder, e tem alguém que é a palavra. Mas Provérbios diz: assim como o homem pensa, assim como ele diz, ele é. Aquilo que você começa a dizer, a acreditar e proferir, começa a acontecer daquela maneira. Como pode isso, pastor? Tanto para o bem como para o mal, meus irmãos. Eu costumo dizer que quando você acredita em algo e você persiste naquilo, é muito mais fácil de você conseguir do que aquilo que você diz: eu não vou conseguir, não vai ter jeito, não vai ter solução. Eu falo disso em todas as áreas, em todas as situações. E é interessante quando você olha para a palavra de Deus. Deus fala com a gente, só que a gente não está ouvindo mais Deus, meus irmãos. E isso vem desde lá do Velho Testamento. Deus falou que Israel necessitava, o primeiro mandamento, ter um só Deus, que ele deveria amar com todo o seu ser, com todas as suas emoções, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Só que antes de dizer isso, Deus disse: ouve, ó Israel. E eu te pergunto, quais são as vozes que você tem escutado? E eu falo por mim mesmo, meus irmãos, eu percebi que tinha algumas coisas me fazendo mal. Eu cortei, eu silenciei até mesmo pessoas no meu grupo. Silenciou, pastor? Silenciei, porque eu vi que tem pessoas que são tóxicas, são nocivas. Eu falei assim: eu tenho o poder de calar, eu tenho o poder de fazer isso. Eu quero as coisas que me fazem bem, eu quero as coisas que me dão esperança. Noticiário, WhatsApp, coisas, eu falei, tem coisas que eu quero estar informado, mas tudo que é exagerado, tudo que passa de um limite, começa a te fazer mal. E Deus quer que eu fale com você de duas coisas muito simples nessa noite de ceia: que Deus age através da sua fé exercitada e da palavra praticada. Deus age através da sua fé exercitada e da fé praticada.
Muitas pessoas já não acreditam mais, nem em Deus, nem na sua palavra. Seja sincero diante de Deus, que você começou a escutar tantas vozes, que a voz de Deus não tem chegado no seu ser, na sua mente. Olha uma palavra que eu quero trazer para vocês, você vai falar assim, essa palavra é do Velho Testamento, Deuteronômio 28, pega esse texto do versículo 1 ao 14, mesmo assentado, olha essa palavra que é uma palavra profética, e é uma palavra de Deus falando com você, e Deus me manda dizer para você que essa palavra é para você nessa noite, para você que está na sua casa, para você que está ouvindo muitas vozes, em nome de Jesus, essas vozes vão silenciar, porque essa voz aqui você precisa ouvir, e cada vez que a Bíblia é aberta, é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Richard, não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. Olha o que diz o Senhor, se vocês, Deuteronômio 28, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos, e ele vai enumerar as bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, benditos serão vocês ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que você colocar a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O Senhor, versículo 9, os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor e andarem nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramentos aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no tempo, e certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. Meus irmãos, eu nem vou entrar no mérito, mas se você continuar lendo o texto, tem uma lista muito maior do que vai acontecer se você não ouvir ao Senhor e não obedecer os seus mandamentos. Então, muito do que se vive, muito do que acontece no mundo, na sua vida, na nossa nação, vem de muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas estarem ouvindo tantas vozes e não ouvirem as vozes do Senhor. O Senhor, toda vez que trouxe uma tragédia, alguma calamidade aconteceu sobre a terra, o Senhor disse: o meu povo vive, eu vivo dizendo isso aqui também, meu povo cometeu 2 erros, me deixaram, eu que sou mananciais de águas, e estão dando um jeitinho, cavando cisternas rotas, que não retém água. Meu irmão, minha irmã, que voz você está ouvindo? Qual é a voz que chega no seu coração? Qual é a voz que está na sua mente? O que você está ouvindo nesse momento tão turbulento de tudo que está acontecendo na nossa nação? O que você está ouvindo? Qual é a voz que chega? Qual é a voz que você quer ouvir? E eu quero dizer para você, baseado nessa palavra de fé e de palavra, em nome de Jesus, em primeiro lugar, silencie as vozes negativas. Como? Descobrindo o valor da vossa fé. O Senhor valoriza a sua fé, sabia? E a gente não valoriza a nossa fé. O Senhor valoriza a sua fé, mas a sua fé precisa ser exercitada. É igual machado. Se alguém tem um machado numa casa, lugar, se você deixar o machado, ele vai ficar embotado, ele vai ficar enferrujado. O dia que você for tentar cortar uma lenha, não vai cortar.
vai quebrar o cabo, mas se um machado, quanto mais usado ele é, mais afiado ele fica. Então exercitar a fé é você dar valor à sua fé. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1,7, não é o pastor Richard, mas é o Senhor dizendo através da palavra dele, sobre a sua fé, sobre a minha fé. Preste muita atenção, meus irmãos, porque eu orei muito pedindo que essa palavra penetre no coração às vezes embrutecido, o coração endurecido, o coração cheio de voz. Eu pedi, Senhor, repreende qualquer voz que não seja a tua voz, até mesmo a minha voz, Senhor, que as pessoas não ouçam, mas ouça a tua voz. Olha o que diz 1 Pedro 1,7, para que, uma vez confirmado o valor da fé de vocês, o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus valoriza a sua fé, mas para que a sua fé seja apurada, ela precisa passar pelo refino, ela precisa ser aprovada, ela precisa ser acurada, ela precisa sair impurezas dela, precisa ser exercitada. Irmãos, uma fé que não foi provada, não pode ser uma fé verdadeira. Uma fé que não é utilizada, como eu disse do machado, ela é uma fé que ela não vai trazer para você vitória sobre aquilo que você almeja. Porque, meus irmãos, uma fé pequena, e às vezes a gente quando a Bíblia fala, se você tiver uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, ela é muito poderosa. Então eu queria que você imaginasse assim, se a fé do tamanho de um grão de mostarda já é tão poderosa, que fé que eu tenho? Que fé que você tem? Que fé que está sendo exercitada na sua vida? Porque certamente uma fé pequena pode permanecer tão diminuta por tanto tempo, e se ela não é testada, ela pode ser até uma fé aniquilada, uma fé que não serve. A fé nunca prospera tão bem quando todas as coisas são contra ela. Sabia disso? Para você ter fé, essa fé precisa ser testada. Se você pega Deuteronômio 8, o Senhor fala assim, olha, eu fiz você passar por isso, eu fiz você passar por essa prova, eu fiz para ver a essência do que há em você. Meus irmãos, eu quero dizer para você que as tempestades são suas treinadoras, as tempestades da vida são nossos treinadores, as tempestades são treinadoras, e os relâmpagos são a iluminação dessa fé. Porque tem gente que quando tem uma tempestade, se dá um relâmpago, ele já, meu Deus, o que vai acontecer? Se tiver um raio, então, essa aí é a maneira como a tempestade vem, com seus raios, com seus trovões, é uma maneira que Deus está falando assim, é assim que eu quero exercitar também a sua fé, diante das obras da minha criação, das obras da minha mão. Você sabe que antigamente, ainda é assim em alguns lugares, né, a calmaria do mar, ainda que as pessoas estendam as velas do barco, se o mar estiver calmo, inativo, aquele barco não vai chegar no destino. É necessário que o vento forte venha, e muitas vezes até ondas se levantem, para que até mesmo as águas venham até sobre o deck, para que aquele barco possa, com força, ainda que muitas vezes balançando naquelas ondas, muitas vezes aquelas ondas esbravejando ali, aquele barco vai chegar no seu ancoradouro, no seu destino final, porque ele precisa do vento forte, ele precisa daquilo, porque a calmaria não serve. Nenhuma estrela cintila tão nitidamente, a não ser quando nas noites mais escuras. Você pode olhar, sai para o campo, sai para os lugares distantes, são nas noites mais escuras que elas resplandecem, que você consegue ver melhor as estrelas. Nenhuma água tem um sabor tão doce como aquela água que emerge no meio das areias do deserto. Um oásis no meio do deserto tem um valor que você vai ver do que significa ser uma água doce, uma água para o momento difícil. Então nenhuma fé é tão preciosa como aquela que vive e triunfa na adversidade. A fé provada traz experiência. A fé provada traz experiência. Você nunca teria acreditado na sua própria fraqueza, na sua fragilidade, se Deus não permitisse que você dependesse dele em situações.
Volta e meia como pastor, e você talvez como pessoa sabe disso, pessoas te ligam e falam assim: pastor, ora por mim agora nessa situação, parecia que tudo estava dando certo, mas de repente agora tudo está dando errado, nada, sabe por quê? Deus quer que você se lembre que você é pó, que você é frágil, que você é fraco e que você depende dEle. Se Ele não mandar a chuva, se Ele não mandar o sol, se Ele não cuidar de você, as coisas não vão acontecer. Eu preciso exercitar minha fé. A fé aumenta a solidez, a confiança, a intensidade à medida que é mais exercitada na tribulação. A fé é preciosa e o fato dela ser testada também é. Se você não testar a sua fé, você nunca terá fé ou nunca saberá se você tem fé. A fé é exercitada. Isso eu estou te falando não é para desencorajar você e assustar os novos na fé, mas na verdade é porque as lutas nos ensinam a buscar mais fé. É as lutas, as tempestades, as batalhas que nos fazem ser grato a Deus pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes. A fé exercitada nos ajuda, quando nos tempos de bonança, a não ficar desesperados também, porque tem gente também, quando vem um momento tão bom, ele nem acredita que aquilo vai durar, porque não teve uma fé exercitada. Já viu que pessoas que ganham tudo muito fácil, não valorizam? Eu falo aqui na igreja, meus irmãos, você vai achar ruim que eu vou falar, eu falo assim: tem curso, tem que cobrar. Quando a gente não cobra, meus irmãos, as pessoas não valorizam. Agora, se a pessoa não pode pagar, a gente tem que dar. Você entende isso? Tem gente que não pode, aí você oferta, você dá, mas tem gente que muitas vezes quando você dá algo tão bom, a pessoa não valoriza. Por isso que a fé é esse exercício. Deus quer que você tenha uma fé que remova montanhas, sim, mas antes de remover uma montanha, Ele precisa que você tenha fé para saber que Ele cuida até mesmo de uma florzinha, ela cuida até mesmo de um passarinho, Ele cuida de uma flor do campo, quanto mais de você. Deus quer que você tenha uma fé, a fé para que diante das impossibilidades, você creia no impossível, você creia nas maravilhas de Deus. Meus irmãos, você está preparado para exercitar a sua fé? Não, então eu não quero, se assim eu não quero, então você nunca vai crescer, você nunca vai ver milagre, você nunca vai ver milagre na sua vida, porque fé é para acreditar que a bondade de Deus jamais vai te deixar sozinho, é isso. A fé é acreditar quando Ele diz: eu nunca vou te deixar. Ele não disse que você não ia passar pelo fogo, Ele não disse que você não ia passar pelas águas, mas Ele disse: quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. É essa fé, fé para silenciar as vozes que dizem que você não vai conseguir, que você vai perder tudo, até mesmo quando você está conquistando coisas boas, aí você fica com medo, e agora? As vozes estão dizendo, olha, às vezes uma pessoa dá uma palavra lá no mercado, aí como o presidente diz assim, esse mercado é muito sensível, e não deixa de ser verdade, porque às vezes você é sensível, nós somos sensíveis porque estamos ouvindo. Que voz que você está ouvindo, no que nós estamos depositando? Vozes fazem você ter medo, pavor, pânico. Pessoas estão sofrendo de pânico porque estão ouvindo. Que vozes? Eu estava conversando, e não é, isso aí é normal, viu? Estava conversando com o pastor Eduardo, fiz pergunta para ele, e para a Gabi, eu falei assim: vocês ficam ali no bebezinho, de vocês, toda hora assim, quando está dormindo, vendo se está respirando? Ixi, pastor, o tempo todo, e se demora um pouquinho, já dá aquele desespero. É normal, nós temos medo, mas nós temos também que ter um equilíbrio, uma confiança naquele que nos deu, naquele que nos dá. E eu estou usando esse exemplo porque uma mínima coisa dessa a gente já fica desesperado, porque é o nosso bem precioso, é aquilo que nós amamos, é aquilo que queremos bem. Então, meus irmãos, nós vivemos um tempo que o medo vem, medo de faltar comida, medo de acabar o dinheiro, medo tem gente que tem medo de morrer, medo das coisas complicarem no país. Meus irmãos, tem gente que nunca passou fome, então não sabe o que é exercitar a fé na hora da fome, Eu gosto de contar minhas histórias, eu falo assim, que eu já disputei pobreza com muita gente, que é gostoso isso, Então, eu estava lembrando disso que eu estava falando a palavra, meus irmãos, fé de uma mãe, a fé que uma mãe tem nas horas difíceis, é fé que o homem não tem. A fé de uma mãe é a fé de fazer a farinha multiplicar no Senhor. Eu me lembro, minha mãe exercitando fé em casa, ensinando seus filhos a terem fé.
Minha mãe muitas vezes pegando um ovo, né? E aquele pacote de farinha grande, já velho, né? E aquele virava uma farofa boa lá, e que farofa deliciosa, com um ovo, aquele monte de farinha, e os 4 comiam, e a gente vê a mãe muitas vezes ficar sem comer. Meus irmãos, às vezes eu choro, né, pensando nessas coisas, mas ao mesmo tempo me alegro, como que Deus é bom, a bondade, porque Deus exercitou a fé da minha mãe, nos ensinou, os homens, né, os nossos 4 homens, a valorizar as coisas pequenas, mas também, irmãos, a depender de Deus, porque muitas vezes Deus usa o vizinho. Quantas vezes nossos vizinhos iam levar um alimento, até o dia em que Deus falou com os diáconos aqui dessa igreja, tem uma casa ali, no Jardim Horacília, tem uma casa ali, na rua Ovídio Serra, e de repente chegava uma cesta básica aqui da igreja, e isso perdurou por anos. Por isso que eu falo, eu valorizo, é exercitar a fé, saber que Deus cuida, Deus é bom. Mas irmãos, se eu não tivesse tido essa escola em casa, aprendido isso, talvez eu não valorizaria, como muitas pessoas não valorizam, uma cesta básica para uma pessoa necessitada que precisa, e o testemunho é que não falta para ninguém, aqui nessa igreja e fora da igreja. A gente não abençoa só quem é da igreja, mas é isso que eu quero que você saiba, que o diabo é sujo, ele sempre às vezes tem uma carta na manga. Sabe que as pessoas que trapaceiam no jogo, né? Eu acho que aqui o pessoal não trapaceia nesses jogos, né, que tem aqui, né, Bozó, Cancan, sei lá, esses jogos aí, né, o pessoal não trapaceia, né, mas, né, tem gente que tinha uma carta de baralho escondida, né, um coringa. O diabo é assim, a carta que ele usa às vezes é uma memória de uma tragédia na sua vida, de um dia que o seu pai falou para você assim: você é um mijão, você não vai conseguir, você não presta, você não vai dar certo nada na sua vida, você se sente um derrotado, você não se sente abençoado. Há quanto tempo você está ouvindo vozes que não é a voz do que Deus tem para você, do que Deus quer para você? Qual é a voz que você está ouvindo? Porque o diabo, ele quer te desvalorizar, e infelizmente, irmãos, o diabo usa mensageiros no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, na sua rede de amigos, na sua família, usa, irmãos, é triste isso. E eu quero dizer para você como tem sido o seu comportamento nas redes sociais. Você é mensageiro de quem? De Deus? Ou de um partido político? Ou de Jesus? De quem? De quem nós vamos ser? Como nós vamos proceder? Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, mas mananciais de água viva tem que fluir de nós, fluir de mim e fluir de você. Meus irmãos, o diabo, ele quer dificultar, ele quer acabar com a sua família, ele usa pessoas, circunstâncias, coisas, e às vezes quando ele não está conseguindo com circunstâncias, ele mesmo manda seus mensageiros e vai tentar. E eu te pergunto, que vozes que você tem escutado? Porque o objetivo do diabo você já sabe, está lá, a Bíblia revela, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer te deixar frustrado, prostrado, derrotado, ele quer acabar com você. E normalmente são essas vozes que estão alimentando a sua fé. Então, meus irmãos, eu preciso silenciar as vozes negativas, declarando palavra de bênção. Eu preciso declarar a palavra de bênção. Meus irmãos, eu tenho que declarar a palavra de bênção em tudo. Aprenda isso. Você chega e vê uma xícara, essa xícara é uma bênção, você vai aprender a cuidar dela melhor. Essa mesa é uma bênção. Fale que as coisas são bênção. Essa pessoa é uma bênção, fulano é uma bênção, olha, esse som é uma bênção. Declare palavra de bênção. Quando você começa a dizer que aquilo não presta, aquilo não serve. Eu aprendi isso, né? Meu amigo pastor Eli, a gente fazendo compra, eu aprendi com ele um dia no Compre, lá que o Compre inaugurou, né? A falar palavra de bênção na hora da dor. Eu me lembro que eu estava com ele, e foi ele que não foi eu, graças a Deus, né? Ele meteu o dedinho dele no canto de uma partilheira lá. Esse pastor Eli, né? Gordinho, né? Começou a pular lá dentro do mercado, e ele começou a pular, e ele falou assim: bolacha recheada, bolacha recheada, bolacha recheada. Eu falei: não, mas lá vamos lá, bolacha recheada é lá no outro lado, lá. Ele falou: não, depois eu te explico, né? Ainda não estou tão espiritual, eu aprendi depois, como que é esse negócio? Quando você
está com maldição dentro de você, você bate o dedinho e vai sair um palavrão, vai ser uma palavra ruim, vai sair uma palavra torpe, vai ser uma palavra que não glorifica a Deus. Aí quando você está melhorando, viu, Michael? Quando você está melhorando, aí você bate o dedinho ali, aí você fala assim, no início você está aprendendo, bolacha, bolacha de água e sal, bolacha integral, né? Mas depois você já está melhorando já na festa, você fala assim, bolacha recheada, né? Agora, o dia que você já está com a palavra de bênção de você, você fala assim, glória a Deus, né? Eu posso pular só com uma perna aqui, que o outro joelho está operado, né? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Palavra de bênção, porque se você continuar a falar como você fala, continuar a ser aquilo que você tem sido, como você imagina, assim é sua alma, assim é você. Meus irmãos, um exemplo prático disso é essa mulher, no meio daquela multidão, está registrado lá, depois você lê em Lucas 8, 42, ela já havia gastado todos os seus bens, já havia feito tudo. Meus irmãos, se você fica só reclamando e ouvindo as vozes de fora, você vai gastar todo o seu dinheiro, você vai gastar seu tempo, você vai brigar com o seu pastor, você vai brigar com o seu irmão, você vai brigar com o seu líder, vai brigar com o seu parente, vai brigar com seus amigos, por causa de quê? De gente que não está nem aí para você, igual time de futebol, é político, desculpa te falar, nem sabe que você existe. Se tem alguém que sabe que você existe, o nome dele é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Jesus perguntou, quem me tocou? Talvez nessa noite, Jesus quer tocar em você também, e quer que você toque nele. Sabe qual foi a última palavra que ele deu para aquela mulher? Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Aquela mulher exercitou a fé, mas ela falou, se eu apenas tocar. O que você tem falado? Meus irmãos, não havia uma teologia para isso, não existe uma teologia para isso, mas a gente precisa exercitar de falar e ouvir as coisas que glorificam a Deus. Ao tocar saiu virtude, saiu poder, ela recebeu o milagre, ela foi curada. Sim, escute, o milagre aconteceu. A última palavra é, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Meus irmãos, quando você aprende a exercitar a fé e ouvir a voz que acalma a tempestade, a voz que faz o coxo andar, a voz que faz o cego ver, a voz que transforma toda e qualquer situação, você aprende a viver uma vida de vitória, uma vida de fé. Quando você ouve essa voz, aquilo que não pode ter, aquilo que não pode ser, aquilo que não vai terminar bem, aquilo que não vai acontecer, aquilo que não vai funcionar, é pulverizado, é silenciado, porque alguém vai dizer, você pode, porque eu estarei com você, eu sou com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que Jesus nos ensina, meus irmãos, no deserto, e eu quero trazer essa palavra, porque essa palavra é Jesus falando, não é o pastor Richard. Então, irmãos, exercitar a fé, e a palavra precisa estar dentro de você, proferir a palavra, viver a palavra é o próprio Jesus. Mateus 4, você pode abrir aí, Jesus, ele nos ensina a usar a palavra, você precisa impor a palavra, viver a palavra, beber da palavra, ministrar a palavra, não é também ficar um fanático, né? A esposa pergunta alguma coisa, você vai tudo responder, né? Com a Bíblia, só para querer assim humilhar, ou deixá-la nervosa, ou dizer que é um crente, né? Não é isso, a Bíblia é ser usada para glorificar a Deus. Mas Mateus 4, 1, 10, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, meus irmãos, as vozes que chegam para a gente, essa mesma voz é a voz do diabo. As pessoas estão dizendo, até para a igreja agora, cadê o teu Deus? Né? Eu não tenho, compromisso com aquilo que a palavra não saiu. Também tem gente que quer profetizar coisas que Deus não mandou profetizar, também vai tomar bordoada, né? Aí é problema da pessoa. Mas, olha o que o diabo falou, se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformem em pães. Jesus falou assim, fácil, pão. Foi isso que ele fez? Não, meus irmãos, palavra. Olha o que ele disse, está escrito, está na palavra, tipo assim, eu falei, Jesus podia dizer assim, eu falei, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem vivido do quê?
Viva da palavra que procede da boca de Deus. Mas o diabo não contentou, ele falou assim, mas não, então não, se você é filho de Deus, joga aqui debaixo, precipite, olha, gente, sua vida está difícil, suicida, você não é filho de Deus, ele vai te levar para o céu, vai cuidar de você. Não, está escrito, a palavra, não ponha à prova o Senhor seu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, é a palavra. Mas o diabo levou Jesus lá para o monte, mais alto, e mostrou os reinos, falou assim, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Tem hora que o diabo já passou dos limites faz hora, mas tem hora que o diabo passa dos limites, aí Jesus falou assim, acabou a conversa, estava ainda tentando, mostrar para você que tem a palavra, então Jesus falou assim, retira-te, Satanás, vá embora, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e aí vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, comece a profetizar a palavra, declarar a palavra, exercitar a fé. O Senhor dá ordem aos seus anjos, é bíblico, eu vou dar ordem aos meus anjos para virem em teu respeito. Eu estou orando, Senhor, a batalha é grande, Daniel estava orando, houve grande batalha, grande luta, por isso que demorou a tua resposta, Daniel, eu vim, mas teve uma batalha grande. Então, irmãos, continua, persevere, mas declare a palavra. Esse texto de Deuteronômio, começa a declarar para a sua vida, eu sou abençoado pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovou pela manhã, eu sou abençoado no meu levantar, eu sou abençoado no meu andar, eu sou abençoado no meu trabalho, eu sou abençoado na rua, eu sou abençoado na hora que eu vou dormir, eu sou abençoado na minha igreja, eu sou abençoado na minha família, aonde eu chego também eu abençoo, eu sou uma bênção, as pessoas à minha volta são bênçãos. Abençoado, como você está? Tudo bem, abençoado? Tudo bem, as pessoas são abençoadas por mim, elas são bênçãos na minha vida. Comece a abençoar, seja abençoado no seu caminhar, seja abençoado no seu deitar, seja abençoado na sua juventude, seja abençoado na sua velhice, seja abençoado em todo o tempo, abençoe as pessoas à sua volta, declare, eu posso, Senhor, abençoar e ser abençoado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou abençoado. Meus irmãos, desvie as vozes do inferno dos seus ouvidos, ouça a voz que acalma a tempestade. Você precisa silenciar essas vozes. Eu ouvi, acho que a Edilene estava ouvindo, eu falei, quem que essa moça está falando? Ela falou para mim, o nome dela é Vitória Souza, acho que é uma menina de 14 anos, uma menina, olha o que ela falou, eu achei interessante, ela falou assim, o que cai do céu é chuva, quem caiu do céu é chuva, porque se você quiser milagre, tem que ir atrás, o que cai do céu só é chuva, mas se você quer milagre, você tem que correr atrás do milagre, e é verdade, meus irmãos, e quem caiu do céu também, eu vi o diabo como caindo do céu, não fique esperando cair do céu, o tempo do maná vir do céu já foi, agora você tem que trabalhar, a terra, trabalhar, o milagre vai acontecer, mas você tem que fazer a sua parte, tem que exercitar a sua fé, você precisa viver um novo tempo. E eu termino, meus irmãos, porque a minha palavra é muito simples para a gente ministrar a ceia. Que vozes você está ouvindo? Deus quer que você seja abençoado na cidade, no campo, no entrar e no sair. Deus quer abençoar a sua conta bancária, Deus quer abençoar o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, Deus quer abençoar seus filhos, suas filhas. É mentira do inferno que não tem jeito. O Senhor me traz aqui para dizer para você que tudo aquilo que o inimigo disse que não tem jeito, Ele transforma, Ele restaura. Lázaro está morto, sai para fora. Tem algum sonho, tem algum projeto, tem alguma situação que você está vivendo, que as vozes chegaram e estavam dizendo que não tinha jeito? Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, que bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nomeou para você, nas regiões celestiais, toda sorte de bênção. E eu quero que você tome posse dessa palavra agora, nós vamos juntos receber essa palavra. Abra a sua Bíblia em Efésios para a gente terminar, quero chamar já a equipe de louvor. Efésios 3, as bênçãos espirituais de Cristo, elas estão na fé exercitada e na palavra que eu vou viver. Meus irmãos, comece a viver a palavra. Mas como você vai viver a palavra se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra, se você não medita na palavra?
Quer ter vitória? Quer conquistar? Ouça o conselho que foi dado para Josué: medita na palavra dessa lei, de dia e de noite, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu farei prosperar o teu caminho, tudo que pisar na planta do teu pé eu vou te dar, tudo que você fizer vai prosperar, vai ser abençoado. É a mesma promessa de lá. Então, pega na sua Bíblia e vai bebendo nessa palavra aí, Efésios 1, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que ele diz de você, meu irmão, minha irmã: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele. Você não é um ninguém, não, você não é um abandonado, o diabo não vai tocar em você, não, você é a menina dos olhos dele, você é um príncipe, você é uma princesa. Você não tinha pai? Você não tinha mãe? Eu te adotei, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para sermos adotados como filhos, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o seu mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Isso aqui ele está dizendo aqui, meus irmãos, quando você é adotado por mim, você tem acesso às minhas coisas, às coisas do meu reino. Sabe o que você sempre orou, e que o profeta Jeremias fala: clama ao Senhor, clama a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas firmes, coisas que você não sabe. É esses mistérios de Cristo. Clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar, para que você saiba que em Cristo fomos também feitos herança. Olha o que ele está falando: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nada, meus irmãos, escapa da vontade do Senhor, nada, a fim de sermos para louvor da glória. Para que você foi feito? Para louvor da glória dele. Você tem sido isso? Qual as vozes você está ouvindo? Como você está exercitando sua fé? Da mesma boca que glorifica o Senhor, da mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada. A mesma boca que glorifica a Deus, não pode ser a boca que amaldiçoa alguém. Meus irmãos, eu tenho que confessar para os irmãos que eu tenho orado assim uma vingança, irmãos, porque a vingança pertence ao Senhor. Eu falei assim: meu Deus, se tem alguém que me odeia, alguém que quer o meu mal, eu quero uma vingança, Senhor, que essa pessoa comece a me amar de um tanto, que ela se apaixone pela minha vida, que ela não consiga ficar nem longe de mim. Deus, faz isso, né? Que ninguém resiste a ser amado, mas essa é a vingança que eu quero, né? Só fazer, que já aconteceu muito: me perdoa, pastor. E eu fazer, eu também quero pedir perdão para você, estamos juntos, vamos caminhar. Nele também vocês, depois que ouviram o que? A palavra da verdade, não é a palavra de homens, não é a palavra do pastor Richard, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Meu irmão, minha irmã, quando a palavra está dentro de você, você é selado, marcado, autenticado. O diabo olha e fala assim: não posso tocar, não posso fazer nada contra ele, contra ela. Há um selo, há uma marca, há uma presença, há um Espírito, há o Espírito Santo. Irmãos, eu já fui expulso de lugar quando era menino ainda, né? Eu também, a gente não entende. Eu estudava no Colégio São Francisco, queria com o meu outro irmão aqui da igreja, falei assim: vamos lá também a gente desrespeitou, né? Deus teve misericórdia. Chegamos lá num terreiro, fomos lá, guri, né? Não, vamos lá e vamos expulsar os demônios lá dentro. Os caras vieram assim, mas eles não iam nem ter demônios. Os caras vieram fora, assim: ó, se você continuar aqui, nós vamos dar uma surra em vocês, porque o negócio não estava descendo. Eu falei: não, nós já estamos de saída aí, ó. Deus abençoe vocês.
gente não pode fazer isso, tem que respeitar, mas era moleque. Mas em todo lugar que você chega, o pessoal olha para você e fala assim: você é crente, né? Você é servo de Deus, você é pastor, né? Tem gente que chama até a atenção da gente. Eu fui no hospital, né? Aí o rapaz que eu estava entrando, o guarda falou assim: o senhor é pastor, né? Ele falou assim: como é que você sabe? É pelo seu jeito, mas o senhor está paisana, o senhor não veio, né? Porque normalmente o pastor mesmo, né? Da gloriosa Assembleia de Deus, né? Vai certinho, de terno, né? Aí ele falou: o senhor está paisana, mas eu vi que o senhor é um homem de Deus. Eu falei, glória a Deus, né? Receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Irmãos, irmã, você é propriedade de Cristo. Para de ouvir vozes dizendo que você não é ninguém. Eu gostava muito da canção antiga, né? Pare, né, de ficar chorando, angústia e dor. Quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você foi feito para a glória de Deus.